Bom, mudando de assunto, deixa eu apresentar aqui mais uma das novidades aqui das Tardes da Oeste. Novidade não, né? Uma velha conhecida nossa, uma antiga parceira minha e que eu tenho a honra de estar com ela de novo. A Ana Paula Henkel vai estar com a gente aqui no Jornal da Oeste, falando bastante sobre política americana. A Ana que você acompanha todas as noites lá no Sem Filtro, falando sobre as questões do Brasil. Aqui a gente vai ter uma janela para tratar exclusivamente do que acontece nos Estados Unidos. E eu me lembro sempre de uma profecia que a Ana sempre fazia, falava, olha, a história dos Estados Unidos está se repetindo com algum atraso no Brasil e em outros países. E hoje a gente vê isso de uma forma muito cristalina. Então, por isso é tão importante que a gente fique bastante atento às movimentações políticas lá nos Estados Unidos. A Ana vai nos ajudar bastante com isso. Ana, em primeiro lugar, antes da gente chegar aqui ao nosso primeiro assunto, obrigado, viu, pela presença aqui. Boa tarde, que honra estar contigo de novo, minha amiga. Vitor, estão me ouvindo bem? Porque para mim estava cortando um pouquinho. Nós ouvimos, estão me ouvindo bem? A gente te ouve. Vemos bem. Bom, então vamos lá. Que prazer, Vitor, estar aqui com essa nova empreitada sua, claro, mas da Revista Oeste. As boas dores do crescimento, não é mesmo? Aqui deixo o nosso salve especial para o nosso assinante da Revista Oeste, que vem fazendo com que nós tenhamos bons problemas, agora aumentando a grade, aumentando a programação. Então deixo aqui o meu muito obrigado. Muito obrigada a todos vocês pela confiança, pela responsabilidade que vocês nos colocam em apresentar programas como Sem Filtro, claro, mas também agora um jornal diário com o Vitor Brown, um parceiro de longa data, não é, Vitor? Então deixo aqui o meu salve para todos vocês e o meu mais profundo, caloroso e carinhoso, agora oficialmente bem-vindo, Vitor Brown. Vamos falar muito de Estados Unidos, não apenas até 5 de novembro na eleição, mas durante todos os anos e tudo que acontece aqui na terra do Tio Sam. Pois é, né? A gente já dá a largada aqui nesse projeto, nessa empreitada, né, Ana, com o Jornal da Oeste, num momento crucial, eu diria não só para os Estados Unidos, mas para a geopolítica global, né, num momento decisivo do século XXI, que é a eleição que vai acontecer em novembro, a eleição americana. E hoje, à noite, já tem uma jogada importante. Aliás, durante todo o dia de hoje, temos um lance importante da corrida presidencial americana, que é a convenção democrata, né, Ana? Já tivemos a republicana com o Donald Trump, dias depois de sobreviver e escapar do atentado que sofreu. Teve a convenção republicana com o Donald Trump aparecendo ali como grande destaque, o sobrevivente do atentado que sofreu. E a partir de hoje temos, do outro lado, a convenção democrata. O que é que dá para esperar, Ana, da presença da Kamala Harris e qual será que vai ser a tônica dela nessa reta de chegada da campanha, hein? Bom, alguns pontos. Vitor, boa tarde, boa noite para o Musa também, agora que eu vi que ele está aí com vocês. Então, querido amigo, parceiro também. Bom, algumas coisas interessantes. Bom, primeiro que a convenção está sendo em Chicago, que é uma cidade democrata, e as coisas lá não estão muito pacíficas, não, Vitor. Há muitas manifestações nas ruas de Chicago, por incrível que pareça, contra o Partido Democrata, ou seja, eleitores democratas fazendo pressão no próprio Partido Democrata em relação à guerra entre Israel e Hamas. Então, há agora, nesse momento em que conversamos, milhares de pessoas nas ruas de Chicago. Muitos donos de comércio estão colocando tapumes. A gente já viu isso, né, em algum lugar, 2020, um pouco antes da eleição presidencial, naquela história toda do Defund the Police, da morte do George Floyd, onde muitas cidades foram incendiadas, literalmente. E agora os comerciantes de Chicago estão com muito medo, então colocaram tapumes em todas as lojas e comércio ali em volta do centro de convenções, onde a Convenção Democrata está sendo, daqui a pouco começa. Isso é uma preocupação, porque eles gritam Free, Free Palestine, né, Palestina livre, e eles acham que o Partido Democrata, como
um partido que foi muito para a extrema esquerda agora, ele presta contas exatamente a essa extrema esquerda, e a extrema esquerda aqui nos Estados Unidos, talvez no mundo também, é antissemita, não gosta de Israel. Então eles querem que o partido agora comandado por Kamala Harris, que é o nome que vai correr pelo Partido Democrata, ele tenha mais uma convergência com a extrema esquerda e não quer muita paz, não quer muito papo com Israel. O outro ponto também que todos nós aqui agora, há várias televisões ligadas aqui na minha casa, que os americanos estão esperando, vou até aproveitar que o Musa está aí, vou passar para ele, é que Kamala Harris vai ter que começar a falar sem roteiros, ela vai ter que ser entrevistada. Os americanos estão esperando também o debate entre Kamala Harris e Donald Trump, porque um dos principais tópicos nessa campanha, Vitor, é exatamente a economia. E antes de ontem, Kamala Harris cometeu um ato grave para o capitalismo americano e as bases econômicas. Ela disse que ela vai tabelar os preços artificialmente. Ou seja, os comerciantes, os empreendedores democratas e republicanos não enxergaram essa declaração como uma boa declaração, já que ela diz literalmente que não vai respeitar, né, as regras, as saudáveis regras do mercado, do livre mercado. E a própria CNN hoje colocou um artigo grande, a CNN americana, que é bem alinhada com o Partido Democrata, colocou um artigo grande hoje no seu editorial dizendo que o plano de Harris para acabar com a especulação de preços pode criar mais problemas do que soluções. Os preços, só para a gente ter uma ideia, Vitor, os preços dentro desses 3 anos e meio, quase 4 anos de administração Biden, eles subiram em média 20%, alguns até 40%. Então ela vai ter que ter respostas na ponta da língua sobre economia. Do outro lado, Donald Trump, que nós sabemos, né, é um grande empreendedor e tem esses números econômicos todos na cabeça. O americano aguarda esse debate, porque a economia, assim como a imigração ilegal desenfreada, são os 2 principais tópicos para os americanos hoje. Né? Do outro lado, o Donald Trump, pelo contrário, né, teve uma gestão bem sucedida do ponto de vista econômico, né, terminou o mandato dele, apesar de já dentro da pandemia, né, na metade final ali de 2020, terminou com bons números a apresentar na economia, né, Ana? Terminou com o país em uma boa situação econômica. Agora, Musa, se justifica esse receio, esse pânico no mercado financeiro diante dessas primeiras declarações da Câmara? Bom, Ana Paula, prazer estar aqui contigo, prazer revê-la. Eu tô 100% alinhado com ela, né? Porque quando a gente fala de destruir as bases do livre mercado, pode parecer, para quem pensa o contrário, pensa que isso poderia ser um demônio para os mais pobres. Mas a verdade é que quando você tabela preços, você gera uma disfunção entre oferta e demanda que leva os produtos à escassez. A gente viveu isso no Brasil, a Argentina viveu isso, porque é uma coisa básica. Se você vende abaixo do preço de mercado, você estimula uma demanda. Só que você também desestimula a produção, porque você não quer produzir a um preço abaixo daquilo que você produzido. Você não quer vender abaixo de um preço que você produziu. Então você desestimula a oferta e estimula a demanda, o preço sobe. E mais, gera escassez absoluta. E eu vi isso ali falando, Ana Paula, também inclusive o Biden, sobre tabelar aluguéis. Que isso já foi algo em Toronto, que voltaram atrás em 2018, Berlim está passando por isso, Barcelona está passando por isso. É uma catástrofe impressionante que são ideias de 20, 30 anos atrás que já estão refutadas, tanto na prática como na parte teórica, que não funciona. Ela causa um aumento de preço e uma desvalorização dos próprios imóveis que lá estão. Eu não sei se vocês viram, mas a disponibilidade de imóveis em Buenos Aires agora subiu 300% desde que o Milei assumiu. Ele liberou o mercado. E você pode pagar agora em Bitcoin, em dólar, em euro, em real, o que você quiser. Então até para o próprio locatário. Respeitar contratos privados entre as partes. O apartamento é meu, você é o inquilino, a gente se acerta. Você tem interesse, tá bom para mim? Claro, sem um burocrata no meio dizendo o que é melhor, qual o índice eu tenho que corrigir, se eu não tenho que corrigir.
Então isso me causa um tremendo susto, porque vem dos Estados Unidos. Tem até um vídeo que eu postei esses dias que eu vi da Kamala Harris falando ali, acho que ela estava numa mesa com mais 3 ou 4 mulheres ali, ela falando: oi, eu sou Kamala Harris, uma mulher de vestido azul e não sei o que. Eu me reconheço pelo pronome her, she, não sei das quantas. Aí eu falei, gente, imagina essa presidente tendo que enfrentar Putin, Xi Jinping, ou seja, ditadores do outro lado do mundo, e ela preocupada com o pronome que ela vai ser chamada. Nós estamos falando dos Estados Unidos. É o maior país do mundo. É assustador. Fala, Ana. Inclusive, Bruno, essa guinada para a extrema esquerda do Partido Democrata foi o que está sendo a base da própria campanha do Donald Trump, que lançou um vídeo antes de ontem mostrando exatamente como os princípios de Kamala Harris são princípios contra a América, contra o capitalismo, contra a autonomia dos estados, contra a independência econômica e principalmente intelectual do americano, e isso já está sendo usado na campanha do Donald Trump. Eu mandei um vídeo para a nossa produção, porque eles estão explorando exatamente isso, como que Kamala Harris, ela nem significa mais o partido de Bill Clinton, por exemplo, que era uma social-democracia. Até ali acontecia a social-democracia do lado do Partido Democrata. Depois de Bill Clinton, com Barack Obama, isso deu uma guinada radical para a extrema esquerda, e é exatamente esse vídeo aí que Donald Trump está usando. Estão confiando nessas pesquisas, Ana, que tem saído? Porque parece, ao que divulgam aqui, que a Kamala tem crescido e o Trump está com seus 48%, coisa assim, né? Isso parece real ou não? Então, Bruno, é muito difícil a gente saber o que está acontecendo nas pesquisas, essas pesquisas que são abertas ao público. Nós temos que tentar, de alguma forma, ter acesso, e eu já estou trabalhando aqui nos bastidores, acesso às pesquisas partidárias, porque essas pesquisas, sim, elas que dão um tom da campanha e do que de fato está acontecendo. Lembrando, por exemplo, que essas pesquisas também davam um empate técnico em alguns estados entre Joe Biden e Donald Trump. No entanto, se realmente esses números fossem reais, por que Joe Biden foi jogado, né, do abismo, foi empurrado ali? Joe Biden, inclusive, que vai falar na Convenção Democrata também. Então, essas pesquisas são tendenciosas. Os métodos de cada pesquisa são métodos muito diferentes. Nós não temos como analisar como essas pesquisas são feitas, principalmente para que tipo de eleitorado as perguntas são feitas. Se são pesquisas apenas nos swing states, que são os estados pêndulos ali, né, que votam democrata, votam republicano, os estados roxos, como são chamados também. Se essas perguntas para essas pesquisas são feitas para eleitores democratas que estão confusos, republicanos ou independentes. Então é sempre a gente sempre tem que, como o americano fala aqui, olhar essas pesquisas with a grain of salt, com um pouquinho de sal e ceticismo também, e tentar entender, quando você quer analisar os números, que tipo de pergunta foi feita e para que tipo de base eleitoral essas perguntas foram feitas. Muito bem, e essa só foi a primeira participação da Ana aqui no nosso Jornal da Oeste. A Ana vai estar sempre por aqui. Amanhã, inclusive, ela volta para a gente falar bastante sobre a corrida presidencial americana, tudo que envolve a política dos Estados Unidos. Valeu, Ana. Beijo grande para você. Bom trabalho. A gente vai te acompanhar mais tarde no Sem Filtro. Até amanhã. Obrigado. Beijo. Até amanhã, Bruno, toda a audiência. Muito obrigada, Vitor Brown, pelo convite. Estamos juntos. Tem muita coisa para a gente mostrar que os correspondentes no Brasil não vão mostrar, mas aqui a gente continua sem filtro durante toda a programação da Revista Oeste. É isso aí. Essa é a nossa característica, trazer o que você não encontra por aí.